Vamos novamente abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Leiamos apenas os 3 primeiros versos para esse momento. Lucas 19, verso 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, mais uma vez confiamos esse tempo de comunhão às Tuas santas mãos. Esperamos de Ti toda a provisão para nosso espírito, alma e corpo. Fortalece-nos com Teu Espírito em nosso homem interior, pois queremos compreender a Tua palavra. Ajuda-nos, fala-nos, reúne-nos em torno de Teu Filho. Assim nós Te pedimos, no precioso nome do nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, o que temos dito então até aqui tem a ver com essa preparação de odres novos, de vasos novos, para conterem o vinho novo. Caminhamos por esse tema da preparação já por 2 períodos, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. E vimos que ali esse processo é descrito de maneira tão linda, tão precisa, tão instrutiva, tão importante na nossa jornada espiritual. Desde aquele primeiro passo de convicção de quem somos diante do Senhor, até aquele último passo que tem a ver com o chamamento de Levi, mostrando então uma sublime, ou uma suprema ocupação, ou um supremo interesse. E terminamos ontem dizendo, nós vemos Colossenses capítulo 3, os primeiros 4 versículos, mostrando que essa suprema ocupação, ela é a chave de tudo. Não basta que estejamos na sua luz, vendo a luz, e cada vez mais convicto de quem somos na luz de Deus. Esse é o primeiro passo. Também ainda não é suficiente que mais e mais estejamos experimentando purificação contínua de tantas áreas, das quais ontem nós pudemos apenas tocar em algumas delas, quando fizemos as aplicações. São tantas áreas, são tantos assuntos, são tantos contornos e tantas nuances desses cativeiros interiores. Mas é tão bom saber que realmente esse Senhor que já triunfou sobre o pecado, o mundo, carne, diabo, morte, ego, todos esses inimigos em um único golpe, na cruz do Calvário. Ele então é aquele que estende suas mãos a nós, em nosso relacionamento de amizade com Ele, ou de discipulado, para que então cada um dos quartos fechados de nossa vida interior possam ser então abertos diante dele. A palavra de Deus e o Espírito de Deus, que mais uma vez foi mencionado nessa manhã, são os 2 instrumentos essenciais para essa obra de transformação. Ontem, quando concluímos a reunião, um irmão me fez a seguinte pergunta, simples e direta: o que é andar no Espírito? Uma excelente pergunta. Andar no Espírito significa, a carta aos Efésios, no capítulo 5:18, diz: não vos embriagueis com vinho. E nesse aspecto, vinho fala de tudo que é deleite
simples e humanamente falando. Não que isso seja errado em si mesmo, mas não vos embriagueis com esse vinho, mas enchei-vos do Espírito, ou estejai sendo enchidos do Espírito, já que a ideia é um contínuo, é um imperativo e ao mesmo tempo um contínuo. Essa é a primeira necessidade para que possamos andar no Espírito, é sermos cheios do Espírito. Mas talvez isso não nos baste. O que significa ser cheio do Espírito? Então, quando nós vamos à carta, chamada carta gêmea de Efésios, que é a Epístola aos Colossenses, nós vamos ver que no mesmo contexto, já que elas são tão paralelas, o verso que temos em Efésios 5,18, estejais sendo continuamente cheios do Espírito, no contexto de Colossenses nós temos o seguinte verso: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque, meus irmãos, o Espírito de Cristo e a palavra de Cristo são inseparáveis. Por isso a necessidade que nós temos tido. E aqui vamos começar falando disso aqui, olha. Nos nossos púlpitos modernos, a palavra de Deus tem sido colocada em terceiro ou quarto plano. Infelizmente, até mesmo ela tem usada como um objeto de entretenimento, de gracinhas. Sabe, meus irmãos, quando vemos isso, sempre que de alguma maneira vejo isso, quero te dizer que não ouço isso porque não me interessa, mas quando vejo isso de alguma maneira, sabe o que me vem à mente? Uma frase de A.W. Tozer, um profeta de Deus do século passado. Sabe o que ele disse nos seus dias? Nossos púlpitos modernos precisam de mais profetas e menos palhaços. Quanta necessidade nós temos tido, meus amados irmãos, de que o Senhor erga entre nós mais e mais irmãos que possam ter nos seus corações o zelo pela casa de Deus que os consuma. Porque não estamos vivendo em uma hora de entretenimento. Nós estamos vivendo os tempos finais. Então que o Senhor nos ajude nessa hora tão necessária, porque nós não nos acomodemos com o evangelho popstar, que não nos acomodemos com o evangelho água com açúcar, mas nós entendamos que esse maravilhoso Senhor, que foi-nos mais uma vez descrito nessa manhã, Ele foi quem colocou a mão nos barros disformes das nossas vidas, com um único propósito: moldar. Fascina-me a visão da tua mão a escrever esse poema numa vida devastada e vazia, sem forma. E ele fez com um único propósito. Quanto à terra, até que ele venha, qual é? Estamos vendo desde o primeiro dia. Que nós sejamos vasos modelados por essas mãos para o seu testemunho. Irmãos, esse termo testemunho, busque-o de Mateus a Apocalipse, pelo menos. Porque, na verdade, ele começa lá no Éden, esse assunto. Em Êxodo, ele já começa a ser bem mais desenvolvido. Então, você vai vê-lo nos profetas de uma maneira extensa e plena, no que concerne a visão veterotestamentária. Mas examine especialmente essa palavra testemunho no Novo Testamento. Você vai vê-la nos 4 evangelhos, você vai vê-la de maneira especial quando desce o Espírito Santo, para morar nesse vaso coletivo que é a igreja. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vinho novo, no odre novo, e sereis as minhas testemunhas. Para esse propósito nós fomos chamados. Aí você vai ver isso por todo o Novo Testamento e dá um salto final lá para o Apocalipse. E você vai ver aquele ancião amado, João, tão idoso, já quando escreveu o Apocalipse, dizendo que ele estava exilado na ilha de Patmos por causa
da palavra de Deus e do testemunho do Senhor. Irmão, será que os nossos corações têm compreendido que nós fomos chamados como seguidores do crucificado? Será? Até que ponto temos entendido isso? Os discípulos aqui em Lucas 19, 11, não entenderam. Eles entenderam que de alguma maneira o reino de Deus estava para se manifestar imediatamente. Olha essa palavra aí. Imediatamente. E nosso Senhor então vai corrigir a visão deles, dizendo que não, o reino de Deus não estava para manifestar-se imediatamente. Em que sentido? Preste atenção. O Senhor está se referindo, sem nenhuma dúvida, à manifestação universal e pública do reino de Deus. Nós aguardamos isso também há quase 2000 anos. E essa manifestação pública e universal ainda aguarda aquele dia, quando o Rei da Glória rasgar o céu novamente e mostrar o seu rosto. Primeiro para aqueles que o esperam. Também penso que não há nenhuma dúvida disso, porque é a sua noiva. E em sequência, mostrar a sua face gloriosa para o mundo. Toda uma epístola de Paulo, primeira aos Tessalonicenses, 5 capítulos, foi escrita com a seguinte carga: a parousia, presença, a parousia do Senhor e a sua relação com a igreja. Isso é primeiro aos Tessalonicenses. E segundo aos Tessalonicenses, a parousia do Senhor e a sua relação com o mundo. São duas coisas bem distintas. Nós não aguardamos aquele dia em que o Senhor há de manifestar-se ao mundo. Nós aguardamos aquele dia em que o noivo vai se apresentar à sua noiva. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou. E por que ela se ataviou? Porque foi-lhe dado, que linda frase naquele capítulo, você não acha? Quem prepara as vestes para a noiva? O noivo. Através de que executor? Através de que alfaiate? O Espírito Santo. Ele é o executor da Trindade, que foi designado para ser o alfaiate das vestes nupciais. Então, digamos que essas vestes são colocadas em um toucador. Só os irmãos antigos vão saber o que é um toucador. E um cabide, para ficar mais simples. Então, essa veste foi colocada ali naquele lugar. Elas estão prontas, bordadas ponto a ponto. Mas tem algo que precisa ser feito. O que é? Ruth capítulo 3 é dito que quando ela foi se encontrar com Boaz, não preciso explicar a figura, não é? Ruth era a moabita, gentia, figura da igreja, antes de se encontrar com o Senhor e de ser favorecida por Ele. Fica aqui com os meus servos e não vá escolher a outro campo. Ruth, capítulo 2. Quando no capítulo 3 é descrita a atitude dela para se encontrar finalmente com Boaz, Boaz significa nele há força, figura de Cristo. Quando ela foi se preparar para encontrar com Boaz, Ruth 3:3, a sua sogra Noemi diz assim a ela: banha-te, unge-te e veste os teus melhores vestidos. E desce a eira. E lá o Boaz estava descansando naquele monte de grãos, com seu coração feliz, realizado, uma colheita tão abundante, favorecendo estrangeiros, favorecendo a miserável Ruth, gentia, mulher, viúva. Então, ela se prepara e toma essas vestes, e se veste, vai encontrar com ele. E o encontra descansando, porque é assim que nosso soberano Senhor está no seu trono.
aguardando até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque ele já triunfou sobre todas as coisas. Mas embora quanto a isso ele descanse, o seu coração não é impassível. O seu coração é apaixonado. Por isso, o livro de Cantares, que foi citado mais uma vez essa manhã, o noivo diz assim à noiva: arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Meus amados irmãos, antes que nós sejamos arrebatados, aqueles que esperam o Senhor verdadeiramente, antes que sejamos arrebatados até o seu trono, como foi aquele filho varão de Apocalipse 12, é necessário que nós o arrebatemos do trono dele. Como nós podemos arrebatar o Senhor do seu trono? Para que então venha. Porque nós oramos Maranata, vem, Senhor. O que é necessário para que essa oração seja atendida na terra? Em dias em que o cálice e a medida da iniquidade dos amorreus já atingiu o clímax. Não é, irmãos? Então o que falta? Por que nosso Senhor tarda? Porque, de alguma maneira, Ele ainda aguarda que haja um ardor no coração da noiva. Que então gema, clame por Ele e o arrebate do seu trono com um só dos seus olhares. Sabe, irmãos, esses anos servindo o Senhor, já tive a oportunidade algumas vezes de compartilhar a palavra para um grupo de irmãos, na grande, imensa maioria, chineses. E eles são muito interessantes. Eles, por natureza, pouco tendem a expressar sentimentos. Não é assim? Obrigado, irmão. Então, quando você compartilha a palavra do Senhor para esses irmãos, você tem um fiel da balança para saber quando a palavra de Deus está penetrando o coração deles. Sabe qual é? Eles estão olhando para você assim, como uma estátua, sentados. Eles mal se movem na cadeira. Então, de alguma maneira, quando a palavra do Senhor é recebida mais profundamente no coração deles, eles fazem assim. Graças ao Senhor. Quando um filho de um chinês, é cultural para eles que seus filhos aprendam música e pratiquem esportes. É quase universal entre eles. Se tornem peritos em um instrumento musical e pratiquem esportes. Então, quando chega aquele dia em que pensemos a primeira filha de um casal chinês, aos 15 anos de idade, ela vai dar o seu primeiro concerto no piano. E a sala está cheia e a menina está sentada. Começou a tocar aos 4 anos e vai dar o seu concerto com 15 anos. Então todos se assentam da mesma maneira que eu já descrevi. A menina vai ao piano, lá está aquela plateia, e os seus pais estão sentados num lugar especial. Como você sabe, nesse momento, o que significa glória? Essa menininha sentada, 15 anos de idade, perita no piano, vai dar sua primeira audição. Hora de glória. Qual é o lugar onde você vê essa glória? Não é quando você olha para a menina tocando seu piano. É quando você olha para a face dos seus pais. Então ali você vê assim um pequeno sorriso de leve. Eles estão no auge da sua glória. Então, meus amados irmãos, assim será na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos sido preparados para essa hora de glória. E tudo que ocorrerá nela é que o Filho amado, o Filho unigênito, aquele que foi treinado pelas mãos do Pai, ele vai apresentar a sua sinfonia. Então, quando nós olharmos nessa hora para a face do Pai, é isso que nós vamos ver.
aquilo que no Jordão foi dito a ele de uma maneira tão exclusiva: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Agora haverá algo mais. O que haverá mais? Uma noiva, tornada semelhante em glória ao seu próprio filho. Aquela voz daquele homem no Éden será ouvida em toda a sua realidade espiritual naquele dia. Qual foi a voz? Quando ele recebe a sua companheira. Antes só animais, ainda que num lugar maravilhoso, não é? O Éden significa deleite, desfrute. Mas não havia nada que lhe fosse compatível. Então, quando ele vê aquela mulher, ele se torna imediatamente um poeta. E ele diz: esta, afinal, é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. No hebraico você tem homem, ish. Interessante, nós usamos essa expressão ish, né? Dizendo ish, né? Para uma coisa ruim, não é? Essa palavra ish no hebraico significa homem. E isha, apenas com um AH a mais, significa mulher. Porque é parte e contraparte. Ish, isha. Então ele diz: é meu complemento, osso de meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão ela foi tomada e trazida. Então, meus amados irmãos, esse é o dia que nós aguardamos, ansiosamente. Mas de alguma maneira, nosso Senhor aguarda que a realidade desse dia seja mais intensa, mais profunda, mais motivo de gemidos, dores de parto, até que esse dia final, glorioso, único, se manifeste. Então, quando nosso Senhor, entrando na parábola, quando nosso Senhor estava caminhando para Jerusalém, essa era a última subida do Senhor para Jerusalém. Um dado aqui para entendermos essa parábola muito importante. A última subida. Ele passa por Jericó, ele cura aquele cego de Jericó, essa é a cronologia. Cura aquele cego, sobe de Jericó para Jerusalém, e essa é a sua última subida. Agora, no verso anterior a esse verso 11 que lemos, Lucas 19, você tem esse verso 10. Depois que o Senhor tem esse contato com Zaqueu, o publicano. E olha como Lucas descreve essa palavra do Senhor ao final dessa relação com Zaqueu. Porque, preste atenção, o Filho do Homem veio. Para que ele veio? Para buscar e salvar o perdido, ou o que estava perdido. Agora aqui, sem dúvida nenhuma, por causa que temos o verso 11 em seguida, nós sabemos que a interpretação dos discípulos foi: o que está perdido, ou que estava perdido, é o reino que foi tirado dos judeus e entregue a pagãos, a gentios. E o Messias aguardado por nós, os judeus, falando como eles aí, é o Messias que irá emancipar a nossa nação do jugo político romano. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E então nós temos o verso 11. Ouvindo eles essas coisas, está vendo? Que coisas que eles ouviram? O Filho do Homem veio para isso, buscar e salvar o que estava perdido. Eles ouviram isso e Jesus lhe propôs então uma parábola por, digamos, dois motivos. O primeiro é que ele estava perto de Jerusalém, perto da cruz, a sua última subida. E o motivo adicional e principal, lhes parecer, não a Jesus, mas aos seus discípulos, claro,
lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Está vendo como é tudo, então, cristalino? Então, nosso Senhor vai propor essa parábola. E podemos dizer, ainda antes de estudá-la, precisamos de uma introdução aqui. Se o Senhor permitir, iremos seguir com ela à noite. É muito rica. Então, quando o Senhor propõe a parábola, nós vamos entender, à medida que estudarmos, três coisas. Veja, no início dela, até o verso 13, já vemos essas três coisas. No verso 12 estão explícitas. Primeiro, o reino de Deus, no sentido público e manifesto, ele seria postergado. Haveria, então, a partir da cruz, a partir da vinda do reino, na pessoa do rei, o reino veio na pessoa do rei, exclusivamente, o reino está nele, o reino é ele, entrar no reino é conhecê-lo, viver no reino é amá-lo, é viver a vida nele, por ele, com ele, essa é a vida do reino. Então, o reino de Deus, quanto à expressão universal e pública, ele seria postergado, ele não viria imediatamente. Primeira coisa importante. Segunda coisa importante, entre a vinda do nosso Senhor Jesus, o Rei, e a manifestação, então, pública e universal do reino, haveria um período intermediário. Por favor, preste atenção nisso, porque essa parábola se baseia no período intermediário. O que deveria ser feito no período intermediário? Negociai até que eu volte. Muito importante, meus irmãos. Porque se nós estamos vivendo, então, entre a primeira vinda do rei, que trouxe o reino em si mesmo, e nele nós experimentamos o reino, como mais uma vez essa manhã nos foi dito. Por outro lado, a manifestação universal, cósmica, plena, pública do reino, ainda não aconteceu. Então nós estamos vivendo no período intermediário. E agora nós temos uma tarefa, segundo essa parábola: negociai até que eu venha. E concluindo ontem pela noite, nós adiantamos para os irmãos para poderem, se fosse o caso, ler essa parábola com atenção até essa manhã. E dissemos para os irmãos que nós vamos buscar entender com a linguagem clara, doutrinária, explícita do Novo Testamento, o que significa negociar. Porque, já que falo sobre isso, me permita um parênteses muito rápido aqui. É muito delicado estabelecer doutrinas em cima de parábolas. Muito delicado. Porque as parábolas visam essencialmente ensinar uma única lição. Por exemplo, aqui em Lucas, no capítulo 18, diz assim: e Jesus lhes propôs uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Qual é a lição da parábola? O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então ele vai falar sobre um juiz iníquo e uma viúva que fazia reivindicações a ele, não é assim? Agora tente interpretar a parábola então, cada elemento dela. O Senhor está falando sobre uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar a quem? Orar a Deus. Quem então estaria representando Deus nessa parábola? O juiz iníquo. Mas Deus não é um juiz iníquo. Nunca um juiz iníquo poderia representar Deus. Então tome cuidado com estabelecer doutrinas sobre parábolas. Graças a Deus pelas epístolas de Romanos a Apocalipse, porque ali nós temos as doutrinas. Então nós temos que tomar a luz do Novo Testamento clara e então buscarmos entender as parábolas. E aí podemos dizer até mesmo daquilo que contém no Velho Testamento para nos ajudar, não é? A linha da revelação clara de Deus para nos ajudar a entender. Ainda assim, em alguns pontos, nós não conseguimos ser dogmáticos. Então esse é um cuidado muito importante, especialmente para aqueles que estudam as Escrituras. Então vamos lá. O período intermediário, então, onde estávamos, é o período que nós estamos, negociai. Então nós temos o último item aí nesse versículo 12. Nós negociaremos até quando? Até, nas palavras da parábola, que eu volte. Ou até que o Senhor volte. Sem trégua, sem descanso. Negociemos até que Ele venha. Uma mina pode produzir 5 minas. Uma mina pode produzir 10 minas. Não é?
oportunidades, ainda escute isso de novo, são iguais para todos. A parábola das minas é muito diferente da parábola dos talentos de Mateus 25. Porque a parábola dos talentos, para resumir também em uma lição, ela fala sobre a distribuição de dons. Por isso um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1, não é? E eles também usaram seus dons, e o que recebeu 1 não. Então talentos, parábola dos talentos, preste atenção, fala de dons. Agora, a parábola das minas fala de responsabilidade. Guarde isso, irmão. Não há distinção na distribuição das minas. Um não recebe 5, o outro 2, o outro 1, como na parábola dos talentos. Todos recebem uma mina. E o que significa essa mina? Se você examinar e estudar, você vai ver que esse termo no grego, mná, na verdade, M-N-A, transliterado, mná, significa, na verdade, uma quantia de dinheiro. Era equivalente, na época do Novo Testamento, a 100 dracmas. Então, era uma quantia de dinheiro razoável. Não era nenhuma riqueza, mas também era o suficiente para se fazer negócio. 100 dracmas. Uma mina, 100 dracmas. Uma quantia de dinheiro. Distribuída igualmente. Ou seja, a responsabilidade foi colocada sobre todos os servos do Senhor. 10 servos, 10 minas, oportunidades iguais e a mesma palavra, negociem, negociem, até que eu venha. Então, onde paramos ontem? Vamos buscar interpretar esse negociar. É o nosso primeiro item importante, de 2 maneiras. Primeiro, significa exercitarmos em responsabilidade a nossa vida espiritual. Nós recebemos as minas, as 100 dracmas, cada um de nós recebeu uma mina, esse pequeno tesouro, digamos assim, gratuitamente. Quem as possui é o Senhor, é um homem nobre, que partiu para a terra distante, que figura tão clara e bonita, não é? Do nosso Senhor tendo executado a sua obra consumada na cruz do Calvário e partido para a terra distante. Então ele concede essas minas aos 10 servos, colocando sobre eles a responsabilidade. Então, negociem. Oportunidades iguais, não há distinção, ninguém recebeu mais do que ninguém. Todos receberam igualmente a mesma responsabilidade, muito importante. Agora, vamos acompanhar o Senhor, precisamos ainda fazer isso como um pano de fundo, vamos acompanhar o Senhor na sua subida para Jerusalém, buscando ilustrar o verso 11. Jesus lhes propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém. Para ele, meus amados irmãos, nós precisamos acompanhá-lo no seu coração, nas suas afeições, sentimentos, angústias, porque é essa hora que ele começará a viver de modo mais agudo em Lucas 9:51. Então vamos abrir lá, por favor. Lucas 9:51. Primeiro detalhe. Gostaria apenas de citar mesmo panoramicamente os versículos. Olha que interessante. São 7 menções do Senhor subindo para Jerusalém. Muito interessante. Porque 7 fala de uma menção completa, exaustiva. Lucas se deteve, pelo Espírito Santo, em mencionar o caminho, a subida do Senhor para Jerusalém, com 7 menções. Todas são muito preciosas. Precisaríamos de todo um estudo para gastar tempo com elas, mas eu quero citá-las para os irmãos. Lucas 9:51. Olhe para a sua Bíblia. Sabe o que está acontecendo aí? O Senhor Jesus estava no Monte da Transfiguração. E o que aconteceu lá, penso que não precisamos voltar a isso mais uma vez, nem temos tempo agora. Ele abre como uma pequena fresta, digamos assim, numa figura, uma fresta no seu manto humano, para que Pedro, Tiago e João tivessem, até aquele momento, o maior privilégio da vida deles. Tão marcante que quando Pedro escreve a sua epístola, ele vai dizer:
nós estávamos com ele no Monte Santo, quando dos céus lhe foi enviada a seguinte voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Pedro vai dizer: pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Então esse é o momento. Agora, olha o que Lucas tem para nos dizer, pelo Espírito Santo. Lucas 9:51. O Senhor vai descer do Monte da Transfiguração, ele vai descer para o vale, vai encontrar um jovem possesso, continuando aí o seu trabalho, caminhando fielmente até um outro monte. Então são dois montes essenciais aqui. Um é o Monte da Transfiguração, muito provavelmente seja o Hermon, porque é ele que está nas bandas de Cesareia e de Filipe. Os que já foram a Israel sabem disso. Então, desse monte, o Senhor irá descer o vale, caminhar por mais 6 meses, para que ele suba um outro monte. O Monte da Transfiguração tem tudo a ver com ele, porque é a sua glória essencial, é aquilo que ele é. Ele é o resplendor da glória. E aqueles discípulos tiveram como ver algo disso, que era possível que eles suportassem. Do contrário, seriam fulminados. Então puderam ver algo da sua glória. Por isso João vai dizer: vimos a sua glória no seu evangelho. Então, quando ele desce esse monte, olha o que o Espírito Santo registrou pela pena de Lucas. Verso 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu. Mesmo na nossa versão, parece claro, mas o texto literal e outras traduções são ainda mais claras. Sabe o que Lucas está dizendo aqui? Que quando o Senhor desceu o monte, ou em primeiro plano, quando ele estava lá, na sua glória, transfigurado, o tempo para que ele fosse ascenso ao trono de Deus já estava completado. Não restava mais nada a ocorrer na vida desse homem, nem no seu ministério, para que ele pudesse ser ascenso ao trono. Nada. Por isso você vai ter essa palavra cumprido, ou completarem, como você está vendo aí, talvez na sua tradução, revista atualizada. O termo grego é muito forte. Significa: o tempo acabou, cumpriu, não há mais nada para ser realizado. É o tempo dele ser ascenso ao céu. Você está entendendo o que significa isso? Significa que esse homem viveu 33 anos. Ele viveu até os 30, aos 30 ele entrou no Jordão, foi batizado, 3 anos de ministério. Assim se divide o Evangelho de Lucas, pelas 2 menções da voz do céu. A voz do céu no Jordão, o Senhor tem 30 anos. Acompanhem comigo. A voz do céu no Monte da Transfiguração, o Senhor tem 33 anos. Certo? 2 vezes o céu se abriu. E assim o Evangelho de Lucas se divide. Até o capítulo 3, até o capítulo 9. Céus abertos aqui, céus abertos ali. Então, quando o céu se abriu aqui a segunda vez, no Monte da Transfiguração, ele está pronto para ser assunto ao céu. 2 vezes a voz já disse: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, lá no Jordão. E agora no Monte da Transfiguração: este é o meu filho, é o meu eleito, a ele ouvi. Ou seja, quanto à sua vida humana, ao seu ministério, no sentido pessoal, quanto a si mesmo, tudo estava cumprido. Agora, meus irmãos, por que ele não foi assunto ao céu? Porque quanto à obra que ele foi designada para fazer, ainda restava algo. Mas como nós falamos, esse algo não tinha a ver essencialmente com ele. O que tinha a ver essencialmente com ele já estava completado. Ele era um varão maduro, aprovado, selado e testificado por Deus, o seu Pai. Então cumpriu o tempo em que ele seria assunto ao céu. E ele teria que decidir. Não perca isso também. Ele é um homem. O bebezinho de Belém, que foi criado como qualquer outra criança, aos 12 anos de idade, mostrando a sua consciência messiânica, cuidar de negócios do meu pai. Entrou no Jordão se identificando com a humanidade pecadora. Mas quando chega, então, aos 33 anos, maturidade completa, então, mais uma vez, a voz do céu dizendo: ele está pronto. Como homem, ele é perfeito. Nada falta a esse homem. Ele é uma flor de farinha. Cada grão é igual ao outro grão.
Ele não é mais manso do que humilde. Ele não é mais firme do que gracioso. Não é mais cheio de graça do que de verdade. Todas as virtudes nele são iguais. Então, ele tem que decidir. Então agora, amados irmãos, vamos buscar pensar como nosso Senhor Jesus. Faça isso. Ele está naquele monte, ele é homem, 33 anos. Tentado ele foi no deserto pelo diabo, o venceu ali. Apertado de todos os lados, por todas essas autoridades, fariseus, escribas, herodianos, saduceus. E agora então chegou o momento em que ele pessoalmente pode ser exaltado até o trono da glória, porque ele merece, porque ele tem os méritos para que ele seja ascenso. Então ele tem que tomar uma decisão pessoal. Qual será a decisão dele? Ele pode ir ao trono se ele desejar, é dele. Ele é o homem que Deus sempre buscou e nunca encontrou. Ele é o homem com H maiúsculo. Então ele toma a sua decisão. E louvado seja o seu bendito nome. Ele não ascende ao trono do Monte da Transfiguração, mas ele desce o vale e vai caminhar mais 6 meses. Então vai subir ao outro monte, o monte da agonia, o monte da vergonha. Tua e minha, não dele. O monte da aflição, o monte do terror, que nós nunca experimentaremos, porque ele já nos deu vida nele. A morte para nós hoje, biológica, física, ela é só uma bendita mensageira para nos transportar para a bem-aventurança eterna, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas para ele não. Para ele significa: meu Deus, por que me desamparaste? Então, meus irmãos, quando ele sobe nesse monte Calvário, ele cumpre a sua missão. Mas quanto à sua pessoa, ele está pronto e aprovado no Monte da Transfiguração. Então nós temos essa linda primeira menção. Vamos ler agora o versículo completo? E aconteceu que, ao se cumprirem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, graças a Deus, ele manifesta no seu semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele tomaria até a última gota o cálice da aflição. Então, essa é a primeira menção que Lucas faz do Senhor indo em direção à cruz. Olha o capítulo 13, verso 22. 13, 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, imagine, esse que já podia estar no trono, quanto a si mesmo, quanto aos seus méritos pessoais, esse que já podia estar lá, naquela posição absolutamente soberana e governante, mas estaria só, sem um povo redimido, sem uma esposa com o qual pudesse coabitar por toda a eternidade. Então, meus irmãos, ele desce esse monte em primeiro lugar, ouça também isso, não foi por causa de você e por causa de mim. Ele desceu esse monte em primeiro lugar por causa do seu Pai, porque o desejo eterno do seu Pai, no coração do seu Pai, é conduzir muitos filhos à glória. A mesma glória que o seu filho tem, mas só o seu filho tem, e ninguém mais. Então, meus irmãos, por isso, nas 3 primeiras horas da cruz, você não vê nenhuma manifestação externa, inclusive, da natureza, nem de sol, nem de terremoto, nem de nada. Porque nosso Senhor está se oferecendo como um holocausto ao Pai. Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. E dentro do meu coração está a tua lei. Por isso ele se ofereceu. Então, nas últimas 3 horas da cruz, aí sim. Aí ele foi feito uma oferta pelo pecado. Aí ele vai clamar, aí haverá trevas sobre a face da terra. E aí ele vai clamar: Deus meu, por que me abandonaste? Então,
Aí está o Senhor caminhando para Jerusalém, 13, 22, que já citamos. Capítulo 17, verso 11, a terceira menção. Muito interessante Lucas registrar, claro, movido, inspirado pelo Espírito Santo, essa designação tão clara, não é? De caminho para Jerusalém, certo? Ele passava por meio de Samaria, da Galileia, certo? Mas olha o foco, de caminho para Jerusalém. Mais uma menção, capítulo 18, verso 31. Que impressionante é essa menção aqui. Já estamos na quarta menção, capítulo 18, verso 31. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém. Então aqui está a última subida. E vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Agora, ouça o próximo verso, por favor. Eles, os mais íntimos, os 12, os que foram chamados para estar com ele, e já estavam com ele, a maioria deles, há 3 anos e meio. Eles, porém, nada compreendiam a respeito dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Se fosse estudar esse texto com mais detalhes, você relacioná-lo com Mateus 20, sabe o que acontece nesse momento aqui? Meus amados irmãos, se nós não conhecêssemos nossa própria natureza, nós dizíamos que o que acontece aqui é inacreditável. Sabe por quê? A última menção que o Senhor faz, ele faz 3. Desde o Monte da Transfiguração até o Monte Calvário, 6 meses, ele faz 3 menções de que ele iria à cruz. Essa aqui é a última. Sabe em qual contexto essa menção acontece? Sabe o que estava acontecendo com os discípulos aqui? Eles estavam disputando entre si qual deles seria o maior. Meus irmãos, o resplendor da glória, feito carne, está indo à cruz. Seu coração está cheio já de angústia, porque essa hora não é uma hora qualquer. E os seus discípulos disputando qual deles seria o maior. Nós podemos imaginar, só imaginar algo dessa conversa. Talvez possamos examinar Pedro, Tiago e João dizendo assim: 9 já estão fora, porque 3 subiram no Monte da Transfiguração, vocês ficaram lá embaixo. 9 já estão excluídos. Agora, entre eu, o Tiago e o João, quem foi que fez mesmo aquela confissão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Percebe, irmão? Isso é o que acontece nesse grupo de 12. Totalmente antagônico com o que está no coração do nosso Senhor. Mas não é maravilhoso? Porque Ele é o pastor deles. E Ele conhece muito bem as Escrituras. Ele sabe que o profeta Zacarias disse: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Ele sabe. Ele se compadece delas. Ele as recolhe, as ignorantes, as tolas, as fracas. E aí está ele, subindo para Jerusalém, e a última vez, falando que ele seria escarnecido, cuspido, ultrajado, açoitado e entregue. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Agora, irmãos, nada disso era compreendido por eles, nada. Nós podíamos pensar, será que o Senhor ter mencionado a ressurreição não os alegraria? Então ele vai passar tudo isso, mas olha, presta atenção no que ele disse. Ele vai ressuscitar. No Velho Testamento já havia mortos que foram ressuscitados, não é? Então seria uma grande esperança para eles. Mas sabe, meus irmãos, quando nosso Senhor ressuscitou, eles estavam todos amedrontados e trancados, não é?
O Senhor ressurreto teve que passar pelas portas com seu corpo glorioso, metafísico, maravilhoso, glorioso, e se apresentar a eles e dizer aquela palavrinha: paz seja convosco. E dizer: olhe minhas mãos, olhe os meus pés, sou eu mesmo. Ah, meus irmãos, quanto nós carecemos de uma maior apreciação pelo nosso Senhor Jesus. Porque é dessa apreciação que flui e fluirá tudo o que nós somos como cristãos. Tudo. Que infelicidade a Igreja de Deus está recorrendo a tantas coisas para servir o Senhor. Tantas estratégias, tantos mecanismos, tanta animação. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Temos que atrair os jovens. Como que se atrai os jovens? Deixe-me te dizer uma coisa, irmão. Conheço, infelizmente, poucos nesse aspecto. Mas conheço alguns, pela bondade de Deus. Alguns grupos cristãos de irmãos que se reúnem de maneira simples, assim como a maioria aqui se reúne. E jovens de 14 anos a 25 anos saem para retiro, como alguns deles estão agora em retiro nesses dias. Sabe o que tem nesse retiro? Não tem gincana, não tem jogo de vôlei, não tem pescaria. Sabe o que eles fazem? Eles se colocam aos pés do Senhor para ouvir sua palavra, ter comunhão, ouvem a sua palavra, se repartem em grupos para compartilhar o que ouviram, oram juntos. Certa vez, uma reunião de oração, havia 15 deles. Num sábado à noite. O que será que os jovens chamados cristãos fazem no sábado à noite? Eles estavam reunidos em oração. Eles começaram a orar. Só orar, neste caso. E eles oraram por 1 hora e 40 minutos. Um grupo de 15 jovens. O que você acha? Não é maravilhoso? A outra pergunta: o que atrai o coração desses jovens? O que é necessário para atrair jovens? A resposta é: ver a glória do nosso Senhor Jesus. A glória de sua palavra, a glória da sua face, a glória do seu amor. E é isso que nós temos carecido nos nossos dias. O que é que pode renovar cristãos veteranos, tão cheios aqui de companheiros meus, de cabelo branco? O pouco que resta está branco, não é? O que é capaz de renovar cristãos veteranos? A carta de Hebreus foi escrita para isso. A única coisa capaz de renovar cristãos veteranos, cansados, aqueles que acham que sabem tudo, já viveram tudo, já foram em todas as conferências, já têm uma biblioteca imensa. O que é capaz de renová-los? Mas, embora tenham feito isso tudo, estão com corações frios. O que é capaz de renová-los? Uma nova estratégia? Pintar local de reunião de preto e acender luzes coloridas? O que é capaz de renová-los? Uma visão renovada das glórias do nosso Senhor Jesus. E é assim que a Epístola aos Hebreus abre, não é? Ele é o resplendor da glória, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele fez a purificação dos pecados, Ele está sentado à destra das majestades, Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele e Ele. Essa é a única coisa capaz de nos renovar em uma vida devocional para com o nosso Senhor. Nada mais é capaz, o resto é passar verniz em portas. Vamos deixar essa insanidade, meus irmãos. Quando nós lixamos portas e passamos verniz, mas elas estão expostas às intempéries, e mesmo que não estejam, não é? Chuva, sol, quanto tempo vai durar aquele verniz? Parece que os chamados ministros de Deus de hoje são especialistas em invernizar portas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus amados irmãos, para que retornemos às Escrituras e nelas vejamos aquele que é o centro, é a chave que abre todas as Escrituras, o nosso Senhor Jesus. Mas os discípulos não viam nada disso, como nós estamos vendo aí. Eles nada compreendiam sobre essas coisas. Mas o Senhor segue fielmente o seu caminho até Jerusalém. E o que é dito no discurso no cenáculo por ele? Tão singelo, tão sereno, é tão doce para nós podermos imaginar, e de novo é só imaginar, mas graças a Deus, quanto mais conhecemos o nosso amado Senhor, mais a nossa imaginação se torna santa e menos deturpada. Então podemos imaginar algo da face do nosso Senhor falando com seus discípulos no cenáculo.
assim: vem a hora, e já chegou. Vem a hora. Essa expressão "a hora" em João sempre significa a cruz. Desde João 2, nas bodas de Caná, ainda não é chegada a minha hora, até João 17. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Então ele vai dizer, no capítulo 16, vem a hora. E já chegou. Em que todos sereis dispersos e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque meu Pai está comigo. Esse é o drama da redenção. Uma história em que o diabo não tem nada com isso. É uma história entre Deus o Pai e Deus o Filho, que se ofereceu como oferta a Deus, aroma suave, holocausto primeiro, para satisfazer o coração e a vontade do Pai, do seu Pai, e também se ofereceu como oferta pelos nossos pecados. Tome muito cuidado quando você pensa na redenção, porque o nosso egocentrismo é tão incurável que nós tendemos a entender que a morte de Jesus foi, em primeiro lugar, por causa dos nossos pecados e por causa da humanidade. E não foi. Nosso Senhor se entregou para a satisfação do coração do seu Pai em conduzir muitos filhos semelhantes a Ele à glória. E esse foi o seu motivo. Por isso ele diz: todos vocês vão me abandonar, porque vocês não compreendem nada. São palavras minhas, né? Mas eu não estou só, porque meu Pai está comigo. Então, nós chegamos aí, mais uns minutos, e concluímos essa introdução. E então, nós temos o versículo 12, vamos lá, Lucas 19, 12. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Meus irmãos, as 3 etapas estão descritas aí. Certo homem nobre partiu. Essa é a primeira etapa. Ou seja, a manifestação, repetindo, pública, cósmica, universal do reino seria postergada. Ele não iria manifestar-se imediatamente. Então, certo homem nobre partiu. Sem dúvida, está se referindo à cruz. Na linguagem, como falamos, clara dos ensinos que temos e da linha da revelação progressiva de Deus no Novo Testamento. Então estamos seguros em afirmar isso, porque assim foi. Então ele partiu para essa terra distante. Obviamente se referindo aos céus, à glória de Deus. Agora, partiu para quê? Segunda etapa. Partiu para tomar posse de um reino. Outra frase maravilhosa. Significa que quando ele partiu por meio da sua obra na cruz para tomar posse desse reino, então ele partiu com esta finalidade e foi isso que ele alcançou. Ele tomou posse do reino. 1 Coríntios 15. Tantos versos podiam ilustrar essas 3 frases, né? Elas são 3 temas para serem desenvolvidos. 1 Coríntios 15, Paulo fala assim: porque convém que ele reine. Tomar posse de um reino. Convém que ele reine, até que haja posto todos os seus inimigos por estrados dos seus pés. E essa parábola termina falando exatamente dos seus inimigos, dizendo o que ele fará com os seus inimigos. Você viu o último verso dessa parábola? Quanto àqueles que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Aí você pode pensar, que coisa é essa? Mas, meu irmão, medite. Nosso Deus maravilhoso não é um Papai Noel celestial. Ele é o Deus justo. E Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ele o fará. Porque na nova realidade, onde nós seremos imersos pela sua graça, novos céus, nova terra, nova Jerusalém, não entrará coisa alguma contaminada. A sua soberania universal e o seu reino cósmico será então manifestado, para que os anjos santos, fiquem então estupefatos com essa consumação da obra de Deus. Que dia
meus amados irmãos, que nós aguardamos. É muito comum entre os santos que amam o Senhor sonharem com a vinda do nosso Senhor Jesus. Eu já ouvi vários relatos. Sonharem, por exemplo, que estão sendo arrebatados. E em alguns casos, se acorda assim com taquicardia. Não é? Meu desejo era não acordar. Já acordar diante dele. Não é assim? Mas, irmãos, nem nos nossos melhores sonhos nós podemos imaginar o que será aquele dia. Haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo, hoje, nesse período intermediário, a si mesmo se purifica. Todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Essa é a linguagem do negociai, num primeiro sentido que à noite nós vamos começar a compartilhar. O sentido de exercitarmos a nossa vida interior. A si mesmo se santifica, todo que nele tem essa esperança. Negociai até que eu venha. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque ele opera em nós, tanto querer como realizar, segundo sua boa vontade. Isso é negociar até que ele venha. Mas há um segundo aspecto, e talvez esse só amanhã pela manhã nós possamos ver, que é trabalhar. Enquanto estamos aqui, entre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor, período intermediário, trabalhai pelos interesses do Senhor nessa era em que vivemos. Essa é uma sublime ocupação. E é trabalhar no seu escritório, é trabalhar na sua empresa, é trabalhar na sua universidade, é trabalhar no seu lar, é trabalhar criando as suas criancinhas. Negociai até que eu volte. Para que nós possamos naquele dia, de uma maneira tão assombrosa, e para nós parece tão impossível, porque tudo que nós temos, nós recebemos dele. Mas ele é galardoador daqueles que negociarem. Então ele vai dizer, muito bem. Às vezes, meus irmãos, meditando sobre esse verso, eu fico imaginando, quando estivermos diante do Senhor, ele estiver olhando assim, quem sabe para 2 ou 3 de nós, ou quem sabe para um grupo maior, e disser assim, muito bem. Nós vamos olhar para o lado assim e perguntar, com quem será que ele está falando? Comigo? Tudo o que eu fiz e tive, eu recebi dele. Nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Como Ele pode me recompensar por algo que Ele mesmo deu? Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. O prazer do papai não é comprar o carrinho de madeira pintado nas rodinhas para levar para o seu filhinho e ver aquele rosto bonito, não é? Não é assim? Galardoador daqueles que o buscam. Então, meus irmãos, vou terminar aqui, por agora. Quando é que o Senhor tomou posse do reino? Bem, parece claro, quando Ele ressuscitou dos mortos, mas não só isso. E então, depois de dar por 40 dias testemunho da sua ressurreição, em 10 ocasiões diferentes, os que gostam de estudar a palavra, especialmente os jovens, estudem as 10 manifestações do Senhor após a ressurreição. Cada uma delas é magnífica, porque mostra o que Ele deseja comunicar para os discípulos, preparando-lhes para a nova etapa. Qual é a nova etapa? A descida do Espírito Santo e o início da era da igreja. Então são 10 aparições. Se você ler em inglês, há um lindo estudo de A.B. Simpson, que chama After the Resurrection. Muito bom. E vai manifestar, vai desglossar esses eventos aí, tão preciosos. Então, nosso Senhor dá esse testemunho 10 vezes. E então, finalmente, ele é assunto ao céu. O evento da cruz é histórico, o evento da ressurreição é histórico, e o evento da ascensão é histórico. Isso é tão importante, irmãos. Não foi uma ascensão escondida lá no canto, no Monte das Oliveiras, diante de várias testemunhas. Então o Senhor foi ascenso ao céu. E eles ficaram olhando o Senhor ascenso ao céu.
até que uma nuvem encobriu dos seus olhos. Mas nós sabemos que ele não ficou ali sobre as nuvens. E, aliás, aquela nuvem não era uma nuvem atmosférica, mais um detalhe. Porque aquela nuvem ali tem relação com aquela nuvem lá do Monte da Transfiguração. E é muito claro que lá no Monte da Transfiguração é dito que uma nuvem luminosa o encobriu dos seus olhos. Lá no Monte da Transfiguração. Porque aquela nuvem tem relação direta com a Shekinah, com a glória de Deus. A nuvem que estava sobre o tabernáculo. A nuvem que, quando o tabernáculo foi concluído, desceu sobre ele e nem Moisés podia entrar. Porque a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A nuvem que guiava o povo em toda a sua jornada. Shekinah, presença, a glória de Deus. Então, nosso Senhor foi encoberto por aquela nuvem. Mas nós sabemos que isso não permaneceu aí. Se nós lemos as epístolas, nós vemos que ele ascendeu até o trono da glória. Somente o livro de Hebreus, por exemplo, menciona 5 vezes, em palavras quase idênticas, que ele está assentado à destra da majestade nas alturas. Então, meus irmãos, vou ilustrar para terminar com o Salmo 24, e aqui encerramos. Você conhece o Salmo 24? O Salmo 22 é o Salmo da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E descreve a morte da cruz de uma maneira tão clara. Irmãos, aquele salmo parece para estudiosos não cristãos tão impressionante que eles ficam como que boquiabertos. Quando eles, lendo a Bíblia, né, porque eles leem a Bíblia, quando eles veem os relatos descritos nesse Salmo 22 com os relatos dos evangelhos sobre a morte do Senhor na cruz. É muito impressionante. Então, o Salmo 22, o Salmo da cruz. O Salmo 23, o Salmo da ovelha. Ou o Salmo da igreja. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o Salmo 24, o Salmo do reino, ou o Salmo da glória. Agora, me permita usar uma figura para tentar ilustrar esse salmo. Da metade dele para frente, Salmo 24. Acompanhe aí. Parece, meus irmãos, a mim me parece muito claro, que quando nosso Senhor, o Verbo eterno, o resplendor da glória, o Logos de Deus, quando ele se faz carne, os anjos eleitos, ou santos, que não caíram, eles de alguma maneira perderam o seu objeto de contemplação no céu, porque o Verbo não está mais lá. O resplendor da glória, aquele que expressa o que o Deus triuno é o Logos, o Verbo, o Filho. Mas agora o Filho não está lá, o Filho está aqui. E ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, por mais misterioso que os pareça. Ele está encarnado. A encarnação do Senhor é uma verdadeira encarnação, não é uma possessão. Não é o Cristo divino vindo tomar posse do Jesus humano. Não faça essa confusão, porque isso é uma heresia. O Verbo eterno, o Filho eterno, ele assumiu natureza humana. E ele é quem deu personalidade a esta natureza, que em si mesma seria impessoal. Então o Logos deu personalidade a essa natureza humana, espírito humano, alma humana e corpo humano. Então o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E agora os anjos? Digamos que agora os anjos que olhavam para o trono, e lá está o Verbo, eles têm que olhar para baixo. E não é assim que Lucas vai descrever no seu evangelho? Não é assim. Lá estão os anjos olhando para o bebê de Belém, na manjedoura, enrolado nas fraldinhas. Não é? E eles têm que dizer assim, aparecendo para aqueles pastores, um anjo, dizendo assim, que um menino nasceu, que ele está lá na manjedoura de Belém. Então eles devem ir para lá, esses pastores. E eles vão ver um sinal, é a palavra usada. O sinal é um bebê enrolado nas fraldas e deitado em um lugar onde o boi e os animais comem, um coxo, uma manjedoura. É claro que isso é um sinal, um bebê no coxo, não é? Então eles vão lá ver o sinal. O anjo foi orientado pelos anjos, porque os anjos estão atentos a esse bebê de Belém. Então, quando os pastores vão lá, eles veem esse sinal.
Então você sabe que após esse anjo, o único anjo que dá essa notícia para os pastores, você tem um relato de uma miríade de anjos celestiais, dizendo assim, porque o bebê nasceu, então agora glória seja dada a Deus nas maiores alturas. E quanto à terra, paz aos homens a quem Ele quer bem. E assim os anjos estão acompanhando o Senhor. Então, tempo se passa e o Senhor é tentado no deserto, duramente, e vence o tentador. O que acontece? Anjos desceram e o serviram. Os anjos estavam atentos à sua tentação. O que ele fará? Como ele responderá? Para onde ele vai? E agora o vemos à beira da cruz. E aquela escolta do Sinédrio vem prendê-lo. E Pedro saca sua espada. E como ele era pescador, não era guerreiro, então ele mirou no meio da cabeça do servo do sumo sacerdote, para matá-lo. Mas como ele é um pescador, ele acertou só a orelha. Aí o Senhor Jesus tem que abaixar, pegar a orelha, colocar no lugar e dizer, embainha a tua espada. Porque se eu precisasse de defensores, não sabíeis que se eu quisesse, se eu pedisse ao Pai, Ele enviaria agora mais de 12 legiões de anjos. Porque os anjos, meus irmãos, estão assim, com os olhos assim. O que esse homem fará? Ele é o nosso verbo. Ele é o resplendor da glória. Ele é o Filho de Deus. Ele é o objeto da nossa adoração. Então, o que acontece? Ele vai à cruz. Ele morre, ele ressuscita, ele ascende. Agora estão aí os anjos de novo. Os anjos estão lá aguardando. E agora esse homem entra na morte. Quebra os grilhões da morte, porque ele não podia ser retido por ela, porque a morte tem direito de reter tudo aquilo que o pecado toca, mas o pecado nunca tocou a vida do nosso Senhor. Ele é aquele que não conheceu pecado. Então, esse homem ascende ao céu. E agora nós temos os anjos. E no Salmo 24, creio que posso dizer, eles estão em 2 coros. Olha esses coros como funcionam. Eles estão, uma parte do coro diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Que cabeças são essas? Que portas são essas? Levantai-vos, ó portais eternos. Preste atenção. Para que entre o Rei. O Rei da glória. Então, vem a hora do coro do lado de cá, os anjos. E o coro do lado de cá pergunta, quem é o Rei? Como se eles não soubessem. É que eles querem ouvir a resposta. É uma pergunta retórica. Então eles perguntam, quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? Então o grupo de cá vai responder, o Senhor dos exércitos. O Senhor poderoso nas batalhas. Quais batalhas? Ele travou uma batalha desde bebê, uma batalha pela vida. Há uma obra do irmão Sparks que se chama The Battle for Life. Desde que esse bebezinho estava lá nos braços de Maria, as trevas estavam buscando exterminá-lo. Herodes mandou matar as criancinhas inocentes para exterminar o Messias. Então, o coro pergunta, o coro do lado de cá. E o coro primeiro responde, é o Senhor dos exércitos. Yahvé Sabá, poderoso nas batalhas. Desde que era um bebê, a batalha no deserto sendo tentado pelo diabo, a batalha no Getsemane, minha alma está profundamente angustiada até a morte. E que direi eu? Pai,
salva-me dessa hora. Isso João 12 registra, pouco antes do Getsêmani. Que direi eu, Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente para essa hora eu vim, diz o Senhor. Então ele completa, Pai, glorifica o teu nome. E o nome do Pai foi plenamente glorificado naquela oferta desse Filho amado na cruz do Calvário. Mas então agora os anjos estão comemorando e dizendo, Ele é o Rei da Glória, porque Ele é poderoso nas batalhas. Então levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. E então, o homem nobre que partiu para uma terra distante. E nós ainda o aguardamos. Mas ele partiu para essa terra distante com o fim de tomar posse de um reino e então voltar. Meus irmãos, todos os olhos verão no dia da manifestação pública, cósmica, universal desse reino. Todos saberão quem é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Todos saberão quem é o Príncipe da Paz. Todos saberão quem é aquele que vai reger as nações com cetro de ferro. Sabe quem é ele? É aquele que nós chamamos de nosso noivo celestial. Para as nações, ele as regerá com cetro de ferro. Para nós, ele nos apacentará com o seu cajado. Bendito seja o seu nome. Vamos orar. Senhor amado, obrigado por tua vitória. Obrigado por tua ousadia, tua coragem, tua fidelidade até a morte. Muito obrigado porque foste ressuscitado dentre os mortos e ascenso ao céu. Tu és a nossa viva esperança. Ó Senhor, faça com que esse amor e zelo e carga pelo teu testemunho, tua glória, teu nome, possa consumir a nós todos como os teus servos. Ajuda-nos a negociar até que o Senhor venha, desenvolvendo a nossa salvação e também trabalhando de acordo com os interesses do Senhor nessa era. Assim nós te pedimos, Senhor, em teu nome. Amém.